em Josué capítulo 5. Irmãos, erroneamente a igreja tem sido comparada nos últimos tempos como se fosse um hospital, né? Como se fosse uma casa de repouso. Mas quando você lê o Novo Testamento, você vê algo muito diferente, porque você vê que é uma constante preparação para a guerra, é uma constante preparação para a luta. Em Gálatas 6:11, diz assim que nós devemos estar preparados para o dia de adversidade, através do quê? Da nossa armadura, que nós possamos nos revestir da armadura de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz assim que a nossa guerra é contra a carne e o sangue, ou seja, uma guerra espiritual. Ou seja, a vida do crente, irmãos, não é uma vida de repouso, a vida do crente não é uma vida como é que é o nome? Prosperidade. A nossa vida é uma vida de guerra. Eu e a Rose, minha esposa, também pastora lá em Brasília, nós tivemos esse ano, principalmente o segundo semestre, irmãos, foi uma guerra constante e intensa, que nós tivemos que viver em períodos de oração, períodos de jejum, período de busca a Deus, um consolando o outro. Por quê? Porque a nossa guerra, irmãos, ela é constante, ela é diária, ela não é uma guerra simplesmente que acontece nos bastidores, não, ela acontece realmente como se nós tivéssemos um campo de batalha. E quando você lê exatamente Josué capítulo 5, nos mostra algo não somente como uma preparação para uma guerra, mas como Deus é soberano sobre as nossas vidas e como Ele quer que eu e você, nós nos preparemos para o ano de 2025. O ano de 2025 começa daqui 3 dias. E com certeza nós fazemos muitos planos quando vai se vizinhando um novo ano. Se 2024 foi bom, eu quero te dizer uma coisa: 2025 será muito melhor. Mas nós devemos estar preparados, porque nós vamos ter grandes lutas. Não serão poucas. Mas sabe por que você tem lutas? Porque sem luta você não tem vitória. Eu vou pedir licença a vocês, irmãos, que eu estou desacostumado com o calor de São Paulo. Quando o ano se aproxima, nós fazemos inúmeros planos. Quem já fez uma lista de planos aí para o ano que vem? Quem já fez, né? 1, 2, 3, 4, 5. Pode cortar a academia, que a gente já conhece a história. Já fez planos que vai entrar esse ano na academia, vai pagar a primeira mensalidade, vai os primeiros 15 dias, na segunda quinzena já desistiu. Então não coloque esses planos. E nós, sabe o que fazemos? Nós superestimamos o ano que vai entrar. Nós nos enchemos de coisas para fazer. Nós colocamos na nossa lista coisas que se tornam quase impossíveis de se realizar. Mas nós subestimamos o longo prazo. E é onde que Deus quer trabalhar conosco. É no longo prazo. É daqui 2, 5, 10 anos. É nisso que Deus quer trabalhar conosco. E eu quero ler com vocês Josué capítulo 5, respeitando, é claro, o rito da igreja. Eu vou me permitir ler na minha versão, que é a versão corrigida e atualizada, que diz assim: Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam desde o Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: Fazei facas de pederneiras, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneiras, e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a razão porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, presta atenção, todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra
que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que lhes não havia de deixar ver a terra do Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Presta atenção, está no presente, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os seus filhos, e estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidado toda a nação, ficaram no seu lugar do arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados, comeram nesse lugar no mesmo dia. Versículo 12, aí nós encerramos. No dia imediatamente depois que comeram o produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram da novidade da terra de Canaã. Senhor, eu quero te agradecer pela leitura que fizemos. Senhor, e que possamos transmitir a Tua palavra de acordo com o que Tu queres, de acordo com a Tua vontade, e não segundo a nossa. Ilumina-nos, ó Deus, para que possamos compreender a Tua palavra, é o que eu te peço em o nome de Jesus, para a Tua honra e glória. Amém. Em Josué capítulo 5, nós vemos como Deus nos ensina a nos preparar espiritualmente para o que há de vir. No capítulo 3 e no capítulo 4, você tem aí a história de como o povo de Israel, ele passa pelo Jordão, ele se prepara para passar o Jordão, e a partir daquele momento que eles atravessam o Jordão, existe um momento de pausa, e eles chegam à beira da cidade de Jericó. Eles estão prontos a entrar em Jericó. E como nós lemos aqui no versículo 1, presta atenção que está escrito: sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Em primeiro lugar, quem escreveu esse trecho do livro de Josué, ele testemunha o que ele viu, porque está escrito assim: até que passamos, ou seja, era uma pessoa que estava presente, que estava olhando, que estava testemunhando, que estava participando, ou seja, não era alguém de fora, mas alguém de dentro que estava pronto para ser abençoado junto com os demais judeus israelitas que estavam passando por aquele lugar. Ele escreveu exatamente o que ele viu. E esse primeiro versículo é extremamente revelador. Primeiro ele fala que os reis dos amorreus e os reis dos cananeus, ou seja, todos os chefes de tribo, todos os chefes de clãs, todos os chefes das grandes famílias, estavam todos eles temerosos, eles sentiam medo daquilo que eles estavam vendo, daquilo que eles estavam ouvindo, daquilo que eles estavam presenciando. Todos ficaram com medo em demasia. Diz assim que os seus corações se desmaiaram, ou seja, eles estavam literalmente, uma palavra bem popular, eles estavam morrendo de medo. Essa é a questão. E aí, no segundo lugar, quando você vê alguém com medo e você está atacando, o que você faz? É hora de agir, vamos para cima. Essa é a verdade. Já que os outros estão com medo, o que eu vou parar? O que eu vou perder tempo? Mas o nosso Deus age de uma maneira completamente diferente daquilo que eu e você nós pensamos, daquilo que eu e você nós premeditamos, daquilo que nós estamos planejando. Lá no livro de Provérbios capítulo 17 diz assim que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa ela sempre virá de Deus. Quando nós pensamos, vamos agir agora, Deus fala, não, agora não, agora vocês vão ficar quietinho aí. E Deus no versículo 2 diz assim: naquele tempo disse o Senhor a Josué.
Disse Deus a Josué: faze facas, na minha versão diz assim, pederneiras, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Deus se revela a Josué, que era sucessor de Moisés. Ele era um homem de Deus, cujo Espírito de Deus estava sobre ele. Em Números 27:18 diz assim: olha, separa Josué, porque ele é o meu escolhido, o meu Espírito está sobre ele. Não era qualquer homem, não era um homem douto, não era um homem que não tinha uma ligação com Deus, não era um homem que faltava com as suas obrigações de oração e ler a palavra de Deus. Não, Josué era um homem de Deus, e Deus revela quem? Ao porteiro? Revela quem? A pessoa que está lá atrás? Não, revela quem? Ao homem de Deus, ao chefe que agora estava dirigindo aquele povo. Faça faca, eu vou voltar, diz o versículo 2 aqui, vamos de novo circuncidar os filhos de Israel. E ele falou assim: faça faca de pederneiras. Mas por que faca de pederneiras? Primeiro que faca de pederneira ela é muito mais afiada do que metal. A faca de pederneira, segundo informações que eu tenho, que eu li, que eu pesquisei, ela é muito mais afiada do que facas normais que nós temos hoje nas nossas cozinhas. E ele mais uma vez torna a circuncidar os filhos de Israel. Esse mandamento da circuncisão foi feito lá em Gênesis capítulo 17, versículo 10, quando Deus manda Abraão circuncidar, se circuncidar e circuncidar a todos. E agora era a hora de circuncidar novamente o povo, era a hora novamente de circuncidar aquelas pessoas. Mas espera aí, eu estou diante do meu inimigo está morrendo de medo, eu agora vou seguir em frente, eu tenho tudo para ganhar essa guerra, e Deus manda eu parar para tomar um rito do passado? É a mesma coisa você, Deus está te colocando para realizar algo novo, Deus está colocando alguma coisa diante de você, e Deus fala assim: não faça isso agora, vá lá, dobre os seus joelhos e ore, é momento de você se retirar. O seu racional, a sua mente humana vai falar: será que Deus perdeu o juízo? Você até, de uma certa forma, desrespeita a soberania de Deus, e você começa a questionar a Deus. Só que Deus não está olhando o seu imediatismo, Deus olha para você no longo prazo. Deus não faz o planejamento para a sua vida para o dia de amanhã. Eu recentemente fiz 18 anos e hoje estou com quase 60, e eu vejo que os planos de Deus não se resumiram aos meus 18 anos, Ele tinha um longo prazo para a minha vida. E é isso que Deus tem para você. Deus não pensa para você simplesmente no dia de amanhã, mas Deus está olhando para você para uma eternidade lá na frente. Muitos infelizmente não têm essa visão. Não é uma grande oportunidade, não. Será que Deus está nesta oportunidade? Será que os teus planos estão em consonância, estão de acordo, estão alinhados com os planos de Deus? Nós olhamos de um lado para o outro e falamos: não, porque agora chegou o momento de fazer. Você já orou a Deus? Já questionou a Deus? Daniel Berger, um dos fundadores da Igreja Assembleia de Deus, ele dizia o seguinte: não ajuda a Deus a abrir uma porta não, que você vai abrir a porta errada. Em regra geral, quando nós nos metemos a fazer aquilo que não é o nosso dever, nós queremos tomar o lugar de Deus, nós abrimos portas erradas. Quantas portas erradas eu já abri na minha vida? Quantos momentos difíceis eu já passei na minha vida? Porque eu falei: não, Deus está nesse negócio, e Deus estava longe desse negócio. Satanás, ele cega os nossos olhos. Satanás, ele cega, ele fecha os nossos ouvidos. Satanás, ele simplesmente entope as nossas narinas, para que você não possa compreender como Deus, na sua multiforme sabedoria, Ele tenta nos avisar e nos alertar que os nossos planos não são muitas das vezes os planos dele. Quando Deus institui a circuncisão, isso significava o quê? Que nós deveríamos, era uma simbologia que devia ser tirado de nosso coração aquilo que não pertencia a Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 10, versículo 16, diz assim: que
que nós deveríamos circuncidar, na verdade era o nosso coração, tirar a dureza do nosso coração, ter um coração quebrantado, nos convertermos ao Senhor, e não somente isso, nos ser submissos, nos submetermos a Deus. É por isso que ele fala tanto no Velho Testamento sobre circuncisão. Deus escolhe esse rito simplesmente por expressar o significado de quebrantamento, o significado de submissão a Deus, o significado de conversão plena e completa ao Senhor. Em Jeremias 4:4, Deus volta a falar: circuncidai os vossos corações. É um selo da aliança de Deus para comigo, é um selo da aliança de Deus para conosco. Nós estamos no século 21. Jesus Cristo morreu há 2000 e poucos anos atrás. E no dia que ele morreu na cruz do Calvário, diz o texto da palavra de Deus, que o véu do templo ele se rasga, e ali começa uma nova etapa para a nossa vida. Aquilo que era circuncisão se transforma no batismo que nós recebemos. Sabe aquela hora que eu e você, alguns anos atrás, o meu foi em 1973, dia 3 de março de 1973, eu desci as águas do batismo, e muitos naquela época também desceram. Fomos tomados por um poder de Deus, por um mover de Deus, por um avivamento que caiu sobre essa igreja, e fomos batizados naquela ocasião. Ali aconteceu a nossa circuncisão, e mensalmente, todos os meses, nós temos a nossa Páscoa, que é a ceia do Senhor. A nossa Páscoa, que é a ceia do Senhor. Evidentemente que muitos falam, e liturgicamente, uma vez por ano, é a Páscoa, é a celebração da Páscoa. Mas a minha, a tua, a Páscoa daquele que é lavado e remido no sangue do Senhor, acontece todas as vezes que o corpo de Cristo se reúne para rememorar a morte sacrificial de Cristo na cruz do Calvário. Moisés, ele tira o povo do Egito, e eles celebram a Páscoa. Naquele momento que ele vai sair do Egito, o que eles fazem? Vamos celebrar a Páscoa. É o momento de nós nos prepararmos. No dia 10 mais ou menos de março daquela ocasião, quando Moisés estava tirando o povo do Egito, ele manda, Deus através de Moisés fala assim: olha, vamos matar aqui um novilho cevado, e vamos pegar o sangue e passar nos batentes da porta. E aí esse rito começa, e os homens tinham que estar preparados, já vestidos, com a sua mochila pronta, com as suas coisas preparadas, e os homens tinham que ter um cajado na mão. Isso está escrito lá em Êxodo. E eles estavam prontos e preparados para seguir em frente. E todos os homens haviam sido o quê? Circuncidados. E eles estavam preparados, prontos para caminhar. Quando eles atravessam o Mar Vermelho, acontece algo. Aqueles homens se rebelam, aquela nação se rebela contra Deus. Eles dão as costas para Deus. Tudo aquilo que eles voltam a adorar, deuses do Egito, eles começam a praticar toda uma imoralidade contra Deus. É isso que acontece, e hoje você pode observar que não está muito diferente. Vocês não vão mais... E aí Deus no meio do caminho fala assim: olha, vocês não vão mais entrar na terra prometida. Vocês não vão mais passar, vocês não vão mais olhar, vocês não vão conhecer a terra que mana leite e mel. E ali Deus para de exigir duas coisas. A primeira dela é a circuncisão, porque os homens deram as costas a Deus. E a segunda delas foi praticar a Páscoa. A celebração da Páscoa. Parou-se de haver isso. No deserto não houve mais isso. Mas naquele momento, antes que o povo entrasse na terra, antes que o povo comesse daquele lugar, que nós vamos observar, isso está no versículo 12, que ele vai comer do fruto da terra, que vai viver a promessa que Deus lhe deu, tinha que haver um conserto. E qual era esse conserto? Estava o momento de retomar aquelas práticas que Deus havia determinado. Então Deus manda e fala assim: a partir de agora, todos os homens terão que ser circuncidados. Porque precisavam ser circuncidados antes de começar a guerra, antes de conquistar
das promessas que Deus havia feito, eles precisavam voltar a ter contato, intimidade, relação com Deus, comunhão com Deus. Em primeiro lugar, lembra que Deus deu a vitória a eles. A circuncisão estava dizendo assim: olha, eu estou voltando aqui. Aquilo que vocês deixaram no passado, eu estou de volta. Eu estou voltando. Eu estou voltando a abençoar vocês. Vocês não vão ficar dando voltas no deserto. Vocês não vão ficar mais comendo do maná. Vocês vão comer do bom e do melhor dessa terra. Mas antes precisa haver, retomar algo. E às vezes nós deixamos coisas no meio do caminho que Deus não quis que você largasse no meio do caminho. Nós precisamos retomar algumas coisas na nossa vida. E quando eu falo em retomar algumas coisas no caminho, quanto tempo faz que você não ora? Uma horinha só. Sentado pelo menos, não de joelhos, sentado. Quanto tempo faz que você não lê pelo menos 3 capítulos da Bíblia? Quanto tempo faz que você não ouve um estudo bíblico realmente se compenetrando, anotando, falando: eu preciso mudar isso na minha vida? Quanto tempo essas práticas foram deixadas de lado? Mas Deus, irmãos, não mudou, as práticas dele não mudaram, mas a nossa desobediência tem impedido o agir de Deus na nossa vida. Sabe por que os meus planos muitas vezes não dão certo? Porque eu deixei de ter as boas práticas junto ao Senhor. Segunda coisa que Deus revela nesse versículo de número 2. Deus revela que aqueles homens e aquela nação era a nação de Deus, era o povo de Deus, o povo escolhido do Senhor, o povo separado de Deus. Terceiro lugar, a circuncisão era o símbolo da aliança que Deus havia feito com eles. O batismo, que muitas das vezes, eu vou batizar depois, eu vou batizar depois, eu vou batizar depois, eu vou batizar depois. Estamos deixando a aliança que Deus fez conosco para depois, quando Deus quer concluir esta aliança ainda hoje. E um quarto ponto que eu quero lembrar: a nossa guerra, irmãos, não é uma guerra física, mas é uma guerra espiritual. E quando a gente vê aqui nesse texto, pelo menos na versão bíblica que eu tenho, que fala sobre pederneiras, a gente sabe, eu já falei que já existiam facas de metal, mas talvez devido à quantidade de homens que deveriam ser circuncidados, as facas não iam dar conta. E já imaginou 30, 40 mil homens ali sendo circuncidados? No versículo 3 você vai observar, né, que era muita gente a ser circuncidado, né? E aí não daria conta. Eu queria estar fora desse grupo, pelo amor de Deus. E aí, por quê? No versículo 5 você vai observar isso, que todas as pessoas, todos os homens de guerra, todos os homens, varões israelitas, tinham o quê? Morrido no deserto. Ou seja, essa geração que estava lá agora não tinha sido circuncidada, não conhecia os detalhes, os meandros dessa relação com Deus. Todos morreram no caminho. No versículo 6, mais uma vez lembrando a você, passaram-se 40 anos no deserto. E nesses 40 anos no deserto, no livro de Números, diz assim que a roupa não se desgastou, os sapatos não gastaram. Já imaginou que milagre? As crianças, eu não sei como é que era, como é que deixava de ser, pastor Ducler, mas eu penso que a roupa da criança ia crescendo junto com ela. Porque diz que as roupas não se desgastaram. Se não se desgastaram é porque não foram trocadas. E diz que os calçados também não furou. Era coisa boa. Entendeu? Era coisa maravilhosa. Então, esses eram milagres de Deus, e aquele povo, eles viveram durante 40 anos no deserto. E aí no versículo 7 você vê o que? A sucessão. Deus põe os filhos daqueles homens que morreram no deserto, Ele põe os filhos no lugar deles. E no versículo 8, e aí me chama a atenção no versículo 8 o seguinte: tendo sido circuncidado, toda a nação ficaram no seu lugar no arraial até sararem. Você já imaginou? Os homens estão no arraial aqui, tentando se curar, 300, 400 mil homens ali, e eles olhando lá para cima, Jericó, Senhor, eu aqui ferido, e Jericó precisa ser conquistado. Sabe aquele ansioso? Sabe aquela pessoa ansiosa? Meu Deus, como é que vamos fazer? E o camarada fica perdido e fica enrolado, indo para um lado e para o outro. É mais ou menos isso.
A pessoa fica ansiosa, mas Deus está falando, espera, não é o momento ainda. Você tem que resolver essa pendência, se é que existe isso, uma pendência com Deus. E aqueles homens tiveram que sossegar, tiveram que se acalmar, tiveram que esperar o momento certo. Eles não poderiam avançar. Existe o momento de Deus, existe o momento do Senhor. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz assim, que Deus fez tudo perfeito, no seu devido tempo. O tempo de Deus, ele é perfeito para a execução das coisas em nossas vidas. Então não adianta você tentar adiantar as coisas, é no tempo dele, é no tempo do Senhor. E eles podiam ver lá o arraial de Jericó, o arraial aqui e Jericó ali, e não podiam fazer nada, mas Deus estava no negócio. Acabou, chega. Eles estavam prontos para a guerra, mas eles tinham que esperar. Aqui mostra, irmãos, a total dependência de Deus. Porque assim como eles estavam feridos devido à circuncisão, os reis dos amorreus, o pessoal que morava em Jericó, eles sabiam que eles estavam feridos. Eles não podiam ter vindo atacar? Podiam, sim ou não? Podiam. Mas por que não fizeram? Porque Deus cegou o entendimento desses homens. Deus pôs sobre ele o que está escrito no versículo 1. Deus colocou sobre eles um pavor sobre aqueles homens. Sabe por que você passa por alguns problemas na vida e nada te atinge? Porque sobre você existe a bênção de Deus, existe uma unção de Deus, existe a graça do Senhor. E as pessoas olham para você e tentam te menosprezar, mas eles têm medo de você. Não medo da sua pessoa, da sua personagem, mas tem medo do Deus que você serve. Eu quero tanto que aquele cidadão vai embora e ele não vai. E por que você não faz alguma coisa? Eu tenho medo dele, você não está vendo o anjo que está ao lado dele? Há muitos anos atrás nós tínhamos aqui na igreja uma irmã que já partiu para o Senhor, irmã Francisca de Lima. E às vezes no final do culto eu pegava o carro e levava essa irmã até a casa dela. E certa vez ela falou assim, irmão Adilson, aquele jeito muito peculiar que ela tinha de falar. Eu tive uma experiência essa semana. O que foi, irmã Francisca? Sabe, aqui na rua tem muitos desses moços que assim não são ela com muito cuidado em falar o que ela estava falando, são uma espécie assim de marginais. E ele falou assim para mim, dona Francisca, a senhora está bem? E eu falei, sim, estou, mas por quê? E a sua casa, como é que está? Não, está tudo bem, mas por que a pergunta? Não, eu tenho medo de passar na frente da sua casa. Mas por quê? Toda vez que eu passo lá, tem um guarda lá na frente com uma gandola aqui que eu não sei quantas divisas, e ele não deixa a gente passar lá na frente, porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o buscam. Não é você, não sou eu, é o Espírito de Deus que está sobre nós. É o Espírito do Senhor que está sobre nós. E aqui no versículo 9, eu quero ler com você rapidamente, disse mais o Senhor a Josué, hoje removi, na versão bíblica diz assim, revolvi, que significa removi, no original significa rolei, em hebraico é Gilgal, eu tirei de cima de vocês o opróbrio do Egito. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, eles estavam tirando toda aquela mácula que havia do Egito. Vocês já imaginaram a situação? Se eles ali não tivessem atravessado, se eles não tivessem atravessado o Rio Jordão, imaginem comigo, vocês já imaginaram se os reis dos amorreus, os outros reis ali, e Jericó, enfim, eles tivessem sucumbido? Eles seriam motivo de chacota lá para os egípcios. Mas pastor, são 40 anos de diferença. Sim, eles iam falar assim, vocês mandaram 10 pragas contra nós, fizeram uma confusão no nosso país, para morrer às portas da sua nação. Vocês não dizem que iam para uma terra que mana leite e mel? Como é que isso pode acontecer?
Como é que isso está acontecendo? Então Deus fala assim: olha, você está lembrado daquilo que vocês viveram no Egito? Você está lembrado das 10 pragas que foram enviadas lá? Você está lembrado da confusão que foi a saída de vocês? Vocês estão lembrados que quando eles tentaram avançar no Mar Vermelho, eu fechei o mar sobre eles? Pois bem, agora está se cumprindo a palavra completa. 40 anos se passaram, agora está se cumprindo por completo o opróbrio, a maldição, a vingança, a espada que estava sobre a cabeça de vocês, dos egípcios, ela cai por terra agora. Às vezes nós recebemos uma promessa de Deus. Deus fala conosco: pastor, vai acontecer isso, assim, assim, assim. E nós pensamos que é no dia seguinte. Vai acontecer amanhã. Amanhã de manhã tudo vai mudar. Não, existe um propósito de Deus. E aqui acontece esse propósito. 40 anos depois, Deus fala assim: olha, a maldição está desfeita, porque eu sou Deus. Eu sou o Senhor, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o que estou sobre vocês. E no versículo 11 e versículo 12, e quando eles comeram o fruto da terra, presta atenção no versículo 11, comeram do fruto da terra no dia seguinte, a Páscoa. A Páscoa foi comemorada no dia 14, que era mais ou menos 14 de março. Quando você lê lá o livro de Êxodo, quando eles saem da terra do Egito, a Páscoa foi comemorada também no dia 14, o 14º dia. Você observa que não existe coincidências na Bíblia, é tudo a cronologia de Deus que funciona, é o tempo de Deus, é a hora de Deus. Em 1978 teve aqui um congresso chamado assim: a hora de Deus é agora. Tomara que a hora de Deus seja agora, hoje, nesse instante, para as nossas vidas. E aqui está dizendo assim, no versículo 11: comeram do fruto da terra no dia seguinte, a Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram neste mesmo dia. Mas na primeira frase diz assim: comeram do fruto da terra. A terra que mana leite e mel. A terra que eles olharam, que sonharam, que Moisés não pôde entrar. A terra que os seus antepassados tanto caminharam no deserto. O lugar que dava frutos e mais frutos. Quem vai hoje a Israel, nós temos uma irmãzinha que novinha lá na igreja, tem 91 anos. E ela falou assim que um dos desejos dela foi ir a Israel, e ela foi. Ela fala assim: pastor, você olha aquelas uvas extremamente doces, você come aquelas maçãs que são macias e maravilhosas de se comer. É um lugar maravilhoso aquele lugar, é a terra onde mana leite e mana mel. E aí no versículo 12 diz assim: no dia imediatamente depois que comeram o produto da terra, cessou o maná. Deus não precisava mais realizar milagres, porque a promessa estava se cumprindo. A promessa se cumpre na nossa vida e o milagre acaba. E o milagre vai acontecendo dia após dia, porque a promessa de Deus ainda não chegou para você, não chegou para mim. Quantos milagres você tem vivido? Quantos milagres Deus fez você viver? Anteontem eu estava na estrada vindo para São Paulo e de repente eu tomei uma fechada de um caminhão. E eu olhei para o cidadão olhou para mim, e ele não pediu desculpas nem nada, mas por pouco não aconteceu uma tragédia, um acidente. Mas isso foi um milagre de Deus, o qual pudemos antever aquilo que estava acontecendo. Foi a perícia do motorista? Não, foi o poder de Deus sobre nós. É um milagre de Deus. E quando existe um milagre de Deus nas nossas vidas, é porque ainda não está se cumprindo a promessa que Ele fez para você. Ainda não está cumprindo a promessa de Deus na sua vida. Mas quando a promessa começa a acontecer, diz assim que no dia seguinte, no dia imediatamente depois, versículo 12: depois de comerem o produto da terra, cessou o maná. Eles não precisavam mais do maná. O maná foi muito bem-vindo, o maná supriu a necessidade. Segundo diz a tradição oral judaica, diz assim que quando você comia o maná, se você tinha vontade de comer um frango assado, parecia que você estava comendo um frango assado.
Se você queria comer uma galinha caipira, parecia que quando você colocava o maná na boca, ele se transformava num gosto de galinha caipira. Eu estou trazendo para o português, para o brasileiro, para a gente entender. Quando você, aqueles que são descendentes de italiano, ainda mais hoje que foi domingo, queria comer uma macarronada, parecia que aquele maná se transformava numa macarronada. Mas diz assim que naquele dia parou tudo isso. E não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram da novidade da terra de Canaã. Você tem vivido milagres. E você tem feito projetos. Em 2025, eu acredito que os seus projetos, aquilo que você está planejando, está aí diante de Deus. E eu quero convidar você essa noite a entregar todos esses projetos na mão do Senhor, para que você saia simplesmente do campo das promessas e entre no campo da realização das promessas. Para que você saia não somente desse lugar que você tem vivido, pedindo milagre após milagre, e que você possa desfrutar da bênção verdadeira de Deus sobre a tua vida. E quando, depois que tudo isso acontece, aparece um anjo do Senhor com a espada desembaiada, a partir do versículo 13, o anjo do Senhor aparece, e ele fala: ei, você é contra nós ou é a favor? Ele fala: nenhum nem outro, eu sou. E ele diz assim: não sou, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Um homem teve a convicção que ele atravessaria, que ele romperia, que ele veria a terra prometida. E esse homem chamado Josué, como eu já disse, escolhido por Deus, ele sabia aonde ele queria chegar, ele sabia o que ele queria, ele sabia que ele era escolhido de Deus. Ele passou por muitas dificuldades, mas ele chegou naquele lugar, e ele falou assim: quem é você? Eu sou. E ele diz, o anjo do Senhor fala: eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor, e acabo de chegar. Josué percebe isso, ele se ajoelha, ele se prostra diante daquele anjo. E assim como aconteceu no princípio, lá em Êxodo capítulo de número 2 e número 3, quando Deus aparece numa sarça e fala assim: tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo. O anjo, o chefe dos exércitos, ele vira no capítulo 15 e fala: descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra, é lugar, é o meu lugar, e esse lugar é santo. Só chega no lugar santo do santo aquele que Deus escolheu. Só chega no lugar santo do santo, e só consegue chegar ao lugar que Deus quer que ele chegue aqueles que são escolhidos de Deus. Se você está aqui esta noite, é porque Deus te escolheu para estar aqui esta noite. Se você está aqui esta noite, você olha talvez para o lado direito, o lado esquerdo, e fala: o meu banquinho está vazio, né? O irmão não veio. Mas sabe de uma coisa? Deus te trouxe. Deus te trouxe. Deus te escolheu. Deus te chamou. Porque talvez, pela misericórdia única dele, você precisaria me ouvir. Eu não sou nada nem ninguém. Eu dirijo uma igreja que é 1/4 do tamanho desta igreja. O pastor Júnior já esteve lá, o pastor Ducler já esteve lá. E nós dirigimos ali uma pequena congregação com 30 membros. Mas se você está aqui essa noite, é porque pela misericórdia de Deus, Deus te trouxe aqui. E você precisa saber que os teus planos não são os teus planos, que a tua hora não é a tua hora, mas é Deus que vai abrir as portas na hora certa, no momento certo e no lugar certo. Nós estamos falando de um homem aqui que tinha quase 90 anos de idade, mas ele sabia aonde ele queria chegar, e ele sabia de outra coisa: que Deus estava com ele. O povo de Israel todo deu as costas para Deus, mas Josué falou: eu não darei as costas ao meu Deus, eu servirei ao meu Deus. E isso ele fez, e você pode compreender melhor lendo todo o livro de Josué. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Quero convidar você a ficar em pé nesse momento, para que possamos orar. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Senhor,
Te bendizemos e te glorificamos. Pai, daqui 3 dias iniciar-se-á mais um ano, o qual muitos de nós temos feito planos, ao qual muitos de nós temos preparado em nosso coração coisas que queremos realizar este ano. Mas Pai, eu quero te pedir que antes de qualquer coisa, a tua vontade seja feita em primeiro lugar. Pai, que o Senhor possa nos guiar por este caminho, nos guiar nesta trajetória, Senhor, sabendo que Tu és o nosso Deus, sabendo que Tu estás à nossa frente, sabendo que o Senhor está nos conduzindo, sabendo que o Senhor é que está nos levando, sabendo que o Senhor é que está dando a mão para nós, caminhando conosco. Por isso eu te peço, ó Deus, sê conosco, trabalha em nossas vidas, trabalha, Senhor, nos nossos projetos, e que não sejam apenas projetos seculares, projetos, ó Pai querido, materiais, projetos de uma vida profissional bem-sucedida, projetos de uma família estruturada em Ti, mas que sejam projetos ministeriais, que possamos ser verdadeiramente discípulos Teus, falando da Tua palavra, discipulando a outros, levando esta verdade aos cativos de coração. Por isso eu te peço, ó Deus, sê conosco, trabalha em nossas vidas, trabalha, Senhor, no meio do Teu povo, e nos conscientize, ó Deus, que dependemos única e exclusivamente do Senhor e de ninguém mais. Dependemos única e exclusivamente de Ti, ó Deus. Por isso eu te peço, trabalha em nós, para que sejamos bem-sucedidos, e que ainda este ano possamos testemunhar das Tuas bênçãos, e que o ano de 2025, por mais que se diga, Senhor, que são anos difíceis, possamos engrandecer e bendizer o Teu nome, porque o Senhor tem caminhado ao nosso lado. É o que eu te peço em o nome de Jesus, para a Tua honra e glória. Amém e amém.